Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta com as Escrituras Sagradas e eu quero convidar você para a leitura. Nós vamos fazer aqui a leitura da Bíblia, de um trecho da Bíblia, que vai ser a carta aos Romanos, capítulo 8. E eu gostaria de convidar você a prestar atenção às perguntas que vão ser sugeridas, ou vão aparecer no alto dos vídeos, nos cantos, ou então preste atenção principalmente a essas perguntas que nós queremos chamar a atenção aqui, de Romanos capítulo 8. A primeira pergunta é: essas palavras que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever aos Romanos capítulo 8 foram dirigidas a quem? Elas se aplicam a quem? Elas se aplicam apenas aos romanos, a quem Paulo escreveu, os cristãos que viviam em Roma? Elas se aplicam apenas a uma classe clerical, como se houvesse uma pirâmide dentro do cristianismo, onde houvesse o clero lá em cima, né, uma classe superior, e embaixo, né, os restantes dos cristãos, a plebe, os leigos, as fileiras. Será que é assim? Essas palavras de Paulo aqui só se aplicam a quem está no topo da pirâmide do cristianismo e o resto, né, considerado inferior, povo da terra, não se aplica a eles? Ou será que essas palavras aqui que foram escritas fazem parte de toda a Escritura, que é inspirada por Deus e proveitosa para todos os cristãos e discípulos de Jesus? Durante a leitura, tente analisar isso e ver se essas palavras aqui se aplicam a você também, a todos nós que queremos seguir Jesus como o nosso Rei, o nosso Mestre, o caminho para a salvação. Carta aos Romanos, capítulo 8, passa a dizer assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados,
mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Lindas palavras, né? Será que essas palavras que foram inspiradas ao apóstolo Paulo para escrever aos Romanos, capítulo 8, se aplica apenas aos cristãos lá em Roma, quem ele escreveu? Será que se aplica só aos apóstolos? Será que se aplica a quem está no topo da pirâmide hierárquica de poder criada pelos homens, né? Dentro do que eles entendem do cristianismo, como se houvesse uma classe clerical, sacerdotal, superior, e embaixo, né, o resto dos cristãos chamados de leigos, povo da terra, ou as fileiras, ou como quer que seja que se chama nas religiões por aí. Ou será que se aplica a todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus? É você que vai analisar isso, conforme você pedir orientação do Espírito Santo. Segundo Jesus falou em Lucas 11:13, persistir em pedir Espírito Santo e o Pai dará. Se tiver dificuldade para entender com sabedoria, a sabedoria vinda de cima, Tiago 1, versículo 5 diz que Deus dá abundantemente sabedoria a quem lhe pede, se pedir com fé, conforme diz os versículos à frente. E o próprio Jesus falou em João 16:13 que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Esta verdade, a qual o Espírito Santo nos guia, conforme Jesus falou em João 17:17, é a palavra de Deus. Ele disse, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. É nele que nós confiamos, pois somos seus discípulos. E eu gostaria que você prestasse atenção a essa leitura. Volte o vídeo e acompanhe na Bíblia pausadamente. Veja as perguntas que são sugeridas e medite nisso. Será que todos os discípulos de Jesus são filhos de Deus ou apenas uma classe especial, clerical, superior? Analise isso com carinho. Até o nosso próximo vídeo, então.